Oi meninas, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje tem vídeo. Hoje eu tive mais um ensinamento de Deus. E, bem, eu vou primeiro falar o versículo, que é o versículo na Bíblia que tá batendo na minha cabeça, né? Desse ensinamento, vamos dizer assim. Do Mateus 25, é aquela da parábolas dos talentos. Mateus 25, capítulo 25, versículo 21. Eu vou falando assim: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, ser fiel no pouco. No muito, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Ser fiel no pouco. Uma coisa que fica muito em mim, assim, é obedecer. Eu já escutei muitas palavras falando da gente obedecer ao Senhor, aos comandos do Senhor, né? O que Ele tem pedido pra gente. E o que eu entendi disso? Na verdade, é algo que é gradativo. Ele não vai começar te pedindo grandes coisas, te soprando grandes coisas, grandes eventos, grandes feitos, porque a gente acaba ouvindo o testemunho de muitas pessoas com grandes feitos e a gente acaba trazendo isso pra gente e acha que a gente também vai começar nisso, né? E ninguém começa grande, fazendo grandes feitos. Ninguém, por exemplo, uma árvore, ela não começa uma árvore, né? Ela começa uma sementinha bem pequenininha. Depois é que ela cresce com o tempo. E aí, o que eu aprendi disso? Ser fiel no pouco. No pouco que Deus pedir, no pouco que Ele falar, no pouco que Ele sussurrar. Estar atenta a esse pouco que Ele falar. Estar atenta a ser Ele que está falando, ser Ele que está pedindo. E nesse pouco, você obedecer a palavra do Senhor. É tão bom quando Ele pede algo e você obedece o que Ele está pedindo. Ser fiel nesse pouquinho, ser fiel nesse pouquinho. Sobre o muito te colocarei. Na hora que você é fiel no pouco, óbvio, é como a árvore, né? A planta. Na hora que ela vai crescendo, você vai aumentando esse porte, né? Vamos dizer assim, de ações, de grau de obediência, vamos dizer assim. Tem uma outra parábola, né? Que fala da água nos pés, né? Que é água no calcanhar, água no joelho, água na coxa, água aqui, água no pescoço e você se deixa levar pela maré. Mas ela nunca começa, você nunca começa se deixando levar. Começa com água aos poucos e você vai aumentando. É a mesma coisa nessa parábola, ser fiel no pouco, obedecer no pouco. E hoje eu acordei justamente com isso, né, na cabeça, meu Deus. Na verdade, eu me acordei pedindo muita coisa, isso, pedindo aquilo, e também pedindo, Senhor, fala comigo, me mostra nesse dia de hoje que eu prove mais do Senhor. Sabe, é interessante você acordar, você ter todo dia esse desejo no coração. Peça, não tem nada que você não peça que o Pai não possa te dar. Ai, Nicole, não, só você que fica pedindo para Deus e Ele acaba te cedendo isso. Não, qualquer um da gente. Mas é pedir, e pedir isso também. E é uma coisa que eu peço muito para Deus, né? Que eu enxergue, que Ele se revele mais para mim, que eu enxergue mais dele, que Ele me peça mais coisas e que eu enxergue. Mas eu não começo grande. Ser fiel no pouco. Eu já entendi que eu começo aos pouquinhos, porque eu tenho que ter essa sensibilidade. E isso é para todo mundo, não é algo que é exclusivo para mim. É para todo mundo que se entrega, é para todo mundo que vai atrás, né? Porque Deus ele é um pai que ele é justo. Bem, aí o que aconteceu hoje? Meus pedidos de oração, ai Senhor, né, me atendo. Uma prática que eu tô fazendo é anotar. Às vezes a gente esquece, então nesses pedidos de oração tenho um caderninho de oração, orações atendidas, eu tô começando a escrever. Muito interessante. Você vê que ele te atende e ele atende muitas vezes também nas pequenas coisas, nos pequenos pedidos. Às vezes tem os grandes, como falei, né? Os grandes às vezes demoram, mas os pequenos, e é bom a gente comemorar essa vitória, né? Dos pequenos pedidos atendidos. E foi o que aconteceu comigo hoje, né? Eu acordei, na verdade, imaginando, querendo, pensando, meu Deus, eu quero. Tony viajou, foi para uma viagem. E eu queria, na verdade, era um tempo com ele,
pensar, ai meu Deus, a gente tá precisando parar, ter um tempo assim, a gente orar junto, né? Eu e ele enquanto casal e tal, pra fazer os nossos pedidos, pra ter nossa comunhão. E aí eu tava conversando com ele, ele falou, ah, amor, mas eu tô tendo meu tempo com Deus orando. Eu pensei, mas a gente não tá rezando como casal, isso é importante, tá? Ter essa unidade, vocês orarem juntos. Né? De repente pelas mesmas coisas, ou você pedir, ou ele pedir, vocês não são só. Aí eu acordei, um dos pedidos foi esse. E aí eu pensei, não vai dar tempo, porque... Eu pensei, vai dar tempo, vai ser corrido, mas vai dar tempo, porque eu tinha que preparar o Ricardo, deixar o Ricardo na escola. Eu pensei, quando eu voltar do Ricardo na escola, eu vou ter um tempinho de nós dois juntos em casa, pra gente ter esse momento de oração antes dele viajar, porque Tony viajou, hoje é quarta, ele volta sábado. E eu queria, né, ter esse momento. E quando eu acordei, aí eu perguntei pra ele, disse, aí, amor, vai dar tempo quando eu chegar, deixar o Ricardo voltar da gente se ver? Aí ele falou, não vai dar, porque meu voo é 8h30, eu tenho que estar no máximo 8 horas no aeroporto, não vai dar tempo. Aí eu disse, ai, caramba, não vai dar tempo, não vai dar pra fazer. Ai, como eu fiquei chateada, né? Eu tinha falado, eu tinha pedido. Aí eu comecei a tocar as coisas, tocar o Ricardo, né, pra ir pra escola, porque socorro Deus, não sei, mães de criança aí pequena, porque em casa é o socorro Deus tocando aquela criança pra ir pra escola. E aí eu fiquei interdita tocando o menino, né, pra ir pra escola, fazendo lanche, corre, vai, tá atrasado. E hoje atrasou, o Ricardo enrolou, mais uma vez atrasou. Eu já no elevador, já esbaforida com esse menino atrasado pra escola. Aí Tony abre a porta e fala assim, você ainda tá aí esperando? Tô esperando o elevador, né? Aí eles, então espera por mim. Eu disse, por quê? Você consegue me levar? Porque eu tô ia de Uber. Você consegue me levar de Uber? Porque é, tá difícil, o Uber tá demorando, eu tô em cima do horário. Aí na hora que ele falou isso, me deu uma... Aí, no momento que ele falou isso, me deu uma raiva. Eu digo, meu Deus, eu vou ir até o aeroporto de Congonhas. E ai, vai me atrasar hoje? Aí eu olhei pra ele. Claro, amor. A nossa mente, né? Eu, claro, amor, pode, vamos. Aí ele foi. Aí na mesma hora que eu disse vamos, ele foi. Aí eu me toquei. Aí eu falei, obrigada, Deus, pela oração atendida. Eu ter sido também fiel no pouco. Por isso que eu comecei fiel no pouco. Porque foi o pouco. Foi primeiro um pedido de oração que eu anotei, pequena, mas também foi o fiel no pouco, na hora que eu fiz esse pedido dessa pequena oração que era importante para mim, para ele, para Tony. Fiel no pouco, porque é tão pouco deixar ele no aeroporto. Eu não queria ter deixado, não, porque me atrasou hoje todinha. Mas fui fiel nesse pouquinho. E foi uma coisa simples do dia a dia, de casa. E Deus, ele é simples, ele age na simplicidade do dia a dia. E aí, nessa simplicidade do dia a dia, de simplesmente pegar o meu marido e levar ele para o aeroporto, coisa que eu não estava querendo fazer. Neste caminho, quando eu estava no caminho, aí eu me toquei e disse, caramba, Nicole, faz a oração agora, né? Faz a oração agora. Tá no carro junto com ele, quando a gente deixou o Ricardo. E assim a gente fez no carro dirigindo. Não foi a mesma coisa de estar, né, em casa, mas foi. Mas aconteceu. Então, fiel no pouco, porque foi pouco que eu pedi, mas foi uma oração que foi atendida, foi fiel, né? Ele me atendeu nessa pequena oração. Fiel no pouco, porque eu podia ter dito não, não vai dar tempo, né? Vamos de Uber. Ou podia estar dentro do carro e falar assim, Deus, agora não. Então ele está dirigindo, a gente está atrasado para ir para o aeroporto. Vamos outra oportunidade, mas casou tanto no que eu estava pedindo, né? Ser fiel no pouco é isso. E é no dia a dia, e são nas coisas simples. Deus, ele se manifesta na simplicidade. Que a gente peça todos os dias para estar atento. Atento para perceber essa simplicidade, né? Na onde ele se manifesta. Foi o que eu tirei hoje. Beijo.